E começou oficialmente a segunda onda do medo na Europa. Países europeus aumentaram as medidas contra a liberdade para supostamente evitar uma alta dos casos de coronavírus. O continente teve os maiores números de novos contágios nas últimas semanas. A França vai impor toque de recolher nas maiores cidades do país. O anúncio foi feito pelo presidente Emmanuel Macron nesta quarta-feira. Portugal entrará em situação de calamidade a partir da meia-noite desta quinta-feira. Já na Alemanha, as aglomerações foram proibidas e as pessoas precisarão informar seus dados de identidade ao entrar em bares e restaurantes. Por aqui, o Brasil segue a passos largos para domar o vírus chinês. A taxa de transmissibilidade do coronavírus no nosso país está abaixo de 1 pela terceira semana seguida, de acordo com um estudo do Imperial College de Londres. Atualmente, o número está em 0,93, ou seja, cada grupo de 100 pacientes com o vírus infecta outras 93 pessoas. A primeira vez que isso aconteceu no país foi no mês de agosto. A projeção leva em consideração a média móvel dos registros de contaminação e, segundo a margem de erro, pode reduzir o índice de transmissão da doença para 0,83 ou aumentar para 1,01. Fiuza. Essa onda europeia, a gente percebe o primeiro ponto de artificialidade nela, que é o seguinte: esses países todos tomando medidas parecidas, né, como se o comportamento da epidemia fosse igual no continente, mas ele não é. Então nós temos, Vitor, aí uma série de pontos cegos em políticas que se dizem científicas, e isso é muito grave. Por que isso é muito grave? Porque este recurso de deter o funcionamento, de trancar o funcionamento da sociedade, como já temos aí diversos estudos, não são mais projeções, são estudos apresentados, essa diretriz é devastadora. É devastadora em termos de acúmulo, represamento de doenças, em termos de suicídios, em termos de fome, em termos de projeção de desnutrição infantil, inclusive. Esses dados estão todos aí, estão todos colocados. Então, se fosse uma escolha de Sofia, né, quer dizer, você até poderia defender uma hipótese, porque o lockdown continua sendo só uma hipótese. O trancamento continua sendo só uma hipótese, só que já é uma hipótese falida. Por quê? Primeiro tem a demonstração do caso da Suécia, mais eloquente impossível, né? Se este vírus, né? Se esta forma de contágio ocorrendo sobre uma população humana fosse represável, né? Fosse passível de detenção ou de proteção a alguém com estas medidas de isolamento, e fosse este o caminho, a Suécia seria um campo de extermínio populacional. Então a Suécia precisa ser lembrada, e não foi só ela, mas ela tem o exemplo mais eloquente de que este remédio ele não tem demonstração alguma. Ao contrário, o que nós estamos vendo é a Argentina, por exemplo, hoje, que é a rainha do lockdown, caminhando para se tornar o pior país no continente em termos de danos da pandemia. Um lockdown, a gente falava agora dos regimes totalitários. A Argentina está caminhando para um regime totalitário, suprimindo liberdades e usando isso como forma de controle. Então, olhando a onda da Europa, é muito mais, digamos, o mapa é muito mais simétrico nesta onda de trancamento do que na onda da própria doença. E aí você vai, Vitor, para os casos, o que está acontecendo exatamente com o percurso da pandemia? Já falamos no Brasil. Essa semana, por exemplo, 33% a menos de óbitos do que na semana anterior. Declínio. Isso não encoraja ninguém, isso não permite, não serve de argumento, né, para você
restituir funcionamento de escolas, por exemplo. Nós estamos enguiçados num tabu. E a Europa, de uma maneira obscurantista, tem que ser dito, né? Não tem um estudo mostrando se nós, com o trancamento, com a experiência que agora já existe, não pode mais ser alegado, não, a medida conservadora, não sabemos, estamos defendendo vida. Não, você já tem os parâmetros. Você já tem o parâmetro de Nova York, que também sumiu do debate, que mostrava a esmagadora maioria dos internados com Covid vindo da quarentena. Então, não é um remédio. E por que isso está acontecendo na Europa? Né? Da onde vem o chamado? Eu tenho, assim, um palpite, Vitor, que é um palpite aterrador. Na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, o Boris Johnson seria, né, um homem ali do liberalismo, né, contra ali as rédeas, né, os cabrestos do velho trabalhismo, né? No entanto, o Boris Johnson adere aí reiteradamente às políticas de controle negacionistas, porque estão negando que não há comprovação da eficácia do lockdown. Esses são hoje os negacionistas. Onde estão os estudos? E por que o Boris Johnson faz isso, na minha opinião? Porque a oposição grita que tem uma segunda onda e que, se ele não trancar, ele é um genocida ou coisa parecida. E ele fica politicamente amedrontado. Isso se passa em outros países também. Você não tem, por exemplo, e eu tenho que repetir isso, você não tem um quadro honesto de estatística de óbitos por coronavírus. O que você tem é uma concorrência de males, muitas vezes o coronavírus estando presente em óbitos onde ele não foi o causador do óbito, misturado. Eu não posso olhar para isso como uma referência honesta para a tomada de decisão de política pública. Porque se pessoas com pneumonia que morreram de pneumonia, de infarto, septicemia e vários outros males portando a Covid estão na mesma estatística, como tem acontecido no mundo todo, nós não temos nenhum retrato claro desse risco, desse percurso da pandemia. E, ao mesmo tempo, né, Vitor, a OMS, que seria aí a referência, dando, né, ajudando a confundir, trazendo diretrizes contraditórias, conflitantes, né? Nós acabamos de ver o enviado especial para a Covid-19, David Nabarro, da OMS, dizer que o trancamento como medida primária epidemiológica é um erro. E você vê esses líderes tomando exatamente essas decisões de trancamento à revelia da ciência, à revelia dos critérios. Eu acho isso muito preocupante. A única coisa que a gente pode fazer é continuar afirmando esse novo negacionismo dos que não querem, por algum motivo que eu me recuso a entender, não querem constatar que essa ideia de trancar todo mundo em casa não salva o mundo de uma pandemia. Augusto. Olha, ninguém é especialista nesse vírus aí, né? Ele ainda surpreende as pessoas e tal. Vamos aos fatos. No Brasil, enquanto durou o lockdown, a curva foi ascendente. Começou a cair tanto a curva, começaram a cair tanto a curva dos casos confirmados quanto a do número de óbitos com a abertura. Isso é fato no Brasil. Então, o lockdown aqui não evitou nada. Não evitou nada. Essa história de que poupamos tantas vidas, milhares, não está nada comprovado. Não tem nenhum estudo que prove isso. São chutes, palpites. O fato, com a abertura não houve uma segunda onda aqui. Está ocorrendo agora na Europa, a Europa tem que olhar na Europa, aliás, não, em alguns países da Europa. Temos a Suécia e vários outros que não têm esse problema. Você tem que olhar o seguinte, está localizado em quê? É geral, que a segunda onda provocaria o mesmo número de mortes provocadas até agora, causadas até agora pelo coronavírus. Não é bem assim.
Então eles estão assustados que essa epidemia do medo, sim, ela volta mais forte. E de novo, os caras recorrem a métodos que não funcionaram. Não funcionaram. A curva ascendente, repito, se deu com lockdown, com isolamento social. Agora você tem de aperfeiçoar o distanciamento. É claro, e mais, nós vamos conviver com o vírus até a chegada da vacina, como convivemos com tantos outros vírus. Então, quem vai se repetir, quer dizer, vai se repetir como farsa, né? Da mesma forma, vale aquela frase aplicada à história, né? Se repete como farsa, o combate à pandemia que se repete como farsa. Agora 7 horas.